Existem tantos interesses para que se continue e se perpetue o carnaval dessa maneira. Haverá um outro tipo de interesses econômicos em novas formulações que surgirão depois de passar esse período carnavalesco. As cidades já não suportam, já há uma reação na cidade do Salvador em relação a essa bacanal, porque todas as pessoas que residem na área ficam uma semana sem dormir e não é possível que se tenha uma liberdade pública que interrompa a vida de uma cidade durante uma semana. Começa numa quinta com a chegada do Rei Momo, primeiro, único e último, graças a Deus, e que vai acabar muitas vezes na outra quinta-feira, extrapolando tudo aquilo quanto antes era convencional, que eram os 3 dias de carnaval. Então vai havendo um cansaço, uma saturação. Eu perguntei aos benfeitores espirituais a respeito do sexo, até onde nós iríamos suportar. Então, os amigos espirituais responderam que nós iríamos chegar a um momento de saturação. Quando nós vemos hoje os instrumentos de prazer no sadomasoquismo, as substâncias alucinógenas, os estimulantes, as aberrações, é porque o sexo em si mesmo perdeu a finalidade. O sexo natural, defluente do amor, cedeu lugar a essas aberrações em alguns setores, em alguns segmentos sociais. Então vai chegar um momento em que nós vamos ter saudade do namoro, do aperto de mão, do sorriso, da coabitação amiga, gentil e enobrecedora. Então esse problema vai chegar ao absurdo, à culminância, e logo nós faremos a viagem de volta para os carnavais ingênuos do passado. Não necessariamente com as roupas antigas, mas divertirmos-nos sem corromper-nos. Se por um lado, o que dizem é que nas comunidades em que o carnaval é feito traz muito benefício financeiro, porque existe ali toda uma movimentação, qual é o prejuízo que ocorre nessas mesmas comunidades? Prejuízos morais. E o financeiro é aparente, porque é ilusório. A pessoa gasta na razão direta que consegue. Nós observamos, por exemplo, que muita gente, para comprar o abadá em Salvador, que é indumentária, Sim, para o desfile de determinadas escolas, toma empréstimos, furta, porque não tem condições. Arranja empregos, mão de obra para alguns, que vão viver durante aqueles dias com esse salário. Muito bem, 5 dias depois acaba e eles voltam ao estágio anterior. Ninguém prossegue numa situação de equilíbrio durante ou após o carnaval. Portanto, é o tipo da quimera, é a fantasia, é essa utopia atraente que mascara momentaneamente a miséria por causa daqueles poucos dias em que o indivíduo esteve trabalhando, divertindo-se, ganhando, e logo depois vem a realidade, a frustração, a mágoa. E tendo-se acostumado com essas emoções, difícil se torna o ajuste de uma vida normal, tranquila, serena, o que estimula a violência urbana. é interessante então que a consequência não fica só na questão da interligação obsessiva, mas também se perdura De natureza moral, de natureza socioeconômica, porque aqueles que estiveram trabalhando perdem o emprego, passou o carnaval, perdem o emprego. E o que amealharam não foi grande coisa, normalmente são salários mínimos, um pouco mais, um pouco menos, e que gastam nas próprias oportunidades em que estão trabalhando. Então, a quem beneficia economicamente? Aos Divaldo? grandes executivos, aos colarinhos brancos, àqueles que ficam escondidos nos seus gabinetes planejando, ou que vão para as salas de recepção de altíssimo preço, com todo o conforto, para poder receber artistas famosos, que aí vêm também para poder manter-se em Ibope. É todo um jogo de interesses subalternos, sem nenhum respeito de ninguém por outro. É claro que existem exceções, mas pelo menos de maneira frontal é isto. Divaldo, existe uma forma sadia de brincar o carnaval? Existe. Imagine que eu voltava de uma viagem e quando cheguei a Salvador estava à porta da nossa saída, estavam várias pessoas oferecendo camisinhas. E veio uma moça e me ofereceu uma. Então eu perguntei, o que é? Ela disse, o senhor não sabe? Eu digo, não sei.
Ela disse, porque nós estamos distribuindo camisinhas. Eu perguntei, para quê? Para o carnaval. Eu digo, e o carnaval é um bordel aqui? Você faz sexo no meio da rua? Fiz de propósito. Sim. Ela ficou embaraçada, coitadinha, porque estava ganhando ali seu salário mínimo para isso. Então disse, não seria melhor que as dignas autoridades, ao invés de fornecerem camisinhas para evitar as enfermidades sexualmente transmissíveis e AIDS, educassem o povo, melhorasse o nível de educação dentro das escolas, ao invés de estimular e matar o sentido do carnaval, que ir ao carnaval é para fazer sexo. Ninguém vai ao carnaval para brincar, vai para fazer sexo. Os governos reconhecem e dão um mecanismo preventivo contra as doenças infecto-contagiosas, porque reconhece que o carnaval não existe. É uma bacanal pública diante dos olhos da sociedade em que ninguém respeita ninguém. Ela ficou muito embaraçada, ele disse, não, minha filha, eu sou baiana, eu conheço isso muito bem, e saí sorrindo. Então eu distribuí camisinha para todo mundo que saltava do avião. Aí eu perguntei, na rodoviária também eles estão distribuindo, e no porto também estão distribuindo. É algo absurdo, pelo menos para a minha forma de considerar. Divaldo, você tocou num ponto importante, a questão da escola, e aqueles pais que têm filhos adolescentes em casa, e esses filhos querem sair, e como colocar essa questão para o carnaval? Como os pais devem se comportar com os filhos adolescentes em casa e o carnaval? Devem participar com os filhos do carnaval. Ainda tem clubes, então vão ao clube. Então tem os desfiles, vão aos desfiles. E quando os filhos reagirem, dizem, não, mas eu sou seu educador, onde você vai eu vou. Mas eu quero ir com a turma, mas eu faço parte da turma. Porque essa liberação de cedo, quando nós permitimos aos nossos filhos uma autossuficiência que eles não têm, que chega nesse momento, não, ele não quer pai, nem mãe, nem parente, ele quer ir se jogar, ele quer arrebentar-se no carnaval, como fazem os seus colegas, porque está faltando a educação no lar. A educação no lar não é repressiva, é orientadora. E ela deve ser firme, porque é nesse período que se contraem muitas enfermidades, não apenas sexuais, do aparelho respiratório, os choques térmicos, as bebidas geladas, o calor excessivo e todos os outros danos, né? Esse contato promíscuo dos indivíduos e também as agressões, crimes praticados durante os desfiles. Em Salvador é muito comum, no Recife, no Rio de Janeiro, o que é lamentável. Deveria ser para o prazer, para pôr para fora seus conflitos, suas necessidades, uma catarse, mas uma catarse saudável. Divaldo, e com relação às pessoas que expõem seus corpos, independente de que situação, no carnaval, essa exposição excessiva, quais são as consequências do ponto de vista espiritual? São muito graves, porque o corpo é muito transitório. Por mais belo, mais siliconado, mais cirurgiado, ele decai. A lei da gravidade é terrível e sempre influencia. É natural que a pessoa goste da estética, que trabalhe, já que existem recursos, vale a pena utilizá-los, mas não exclusivamente para o erotismo. Esse erotismo desencadeia ondas e ondas de desejos que vão aturdir a mulher e torna-a frígida. Depois de um certo período, ela perde a função. Como também o homem, o sexo, o símbolo sexual, de tantas essas vibrações, perde a potencialidade e passam agora a usar drogas para exercer aquilo que era normal. E os espíritos infelizes acoplam-se. E quando desencarnam, eles vampirizam. São cenas dantescas que normalmente evitamos falar para não criar imagens perturbadoras na mente dos nossos ouvintes ou telespectadores. Divaldo, suas considerações finais sobre o tema de hoje, carnaval. O carne nada vale. Deveria ser substituído que a carne é o veículo da nossa sublimação. Brincar, divertir-se, procurar mesmo viver, realizar cursos, festas, fazem parte do nosso dia a dia. Não é proibido ser feliz, muito menos ser alegre. Deveremos trabalhar profundamente em favor do nosso carnaval, mas sem os abusos que são da criatura humana e não da festa em si mesma. Desejamos que os nossos queridos telespectadores aproveitem desses dias, divirtam-se, repousem, meditem, sejam felizes. Divaldo, o programa Transição está chegando ao seu final.
É sempre uma alegria, uma grata satisfação estar na sua presença e ouvir os seus ensinamentos. Obrigada, Divaldo. Obrigada pela sua companhia, pela sua presença.